Esse texto aqui, o Guattari, vai discutir a relação capitalismo e subjetividade, né? Só que para isso a gente tem que entender o que é que ele está chamando aí de subjetividade. Essa ideia do sujeito, sobretudo de um sujeito permeado por uma interioridade, né? Que tem a ver com o próprio, o que ele chama dessa substância pensante, né? Que estaria aí no interior da nossa mente. Ora, daí vai derivar toda uma perspectiva de que o sujeito tem uma interioridade. E a subjetividade é produzida socialmente. Ou seja, não tem a ver com a interioridade, mas tem a ver com o processo social. E como é que essa subjetividade é produzida? A subjetividade é produzida e essa produção tem a ver com o que ele chama de afetos. É um efeito de um corpo sobre o outro. E nessa relação, nesse encontro, o corpo se reconfigura. Primeiro a gente vai entender o que é que o Guattari está chamando de subjetivação, para depois a gente entender a relação entre subjetivação e o capitalismo, para depois a gente entender a relação entre subjetivação e capitalismo e como escapar disso, como produzir outras formas de existência. E a gente está falando que a subjetivação é produzida por encontros, e que nesses encontros se produz afetos, e que o afeto tem a ver com o efeito de um corpo sobre o outro, o efeito de um encontro. Então, o encontro, ele produz desejo, é isso. O desejo é produzido por esses encontros. Né? Então, vamos pensar aqui em um exemplo. Ó. O que é que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, se você está num carro, você tem um modo de existência que está conectado com estar no carro. Não é só você, como uma instância interiorizada que caracteriza esse modo de subjetivação, mas é a sua relação de você conectado com o carro. E nesse carro tem um ar-condicionado que cria um microclima no carro. Nesse carro você pode botar um determinado som. Então é nessa conexão do seu corpo com esses materiais que vai produzindo uma forma de existência. Você com o carro, com a pista, entendeu? Então a subjetivação é tudo isso que passa, porque isso altera os nossos modos de sensibilidade, os nossos modos de percepção do mundo. Né? Quando você está num carro, você se isola como que do que está fora, né? Por exemplo, aqui em Marabá, quente pra caralho, né? Tá um inferno lá fora, mas quando você está num carro, você está numa bolha perceptiva ali. Você está num outro modo de existência. Vamos supor que o cara levou um chifre. O cara leva o chifre, o que é que o cara faz? O cara vai para um bar. Então, como é que esse corpo se conecta com outros elementos, né, que o Guattari chama de multiplicidades, né, o regime semióticos, como é que esse corpo se produz? Então chega o cabo, acabou de levar chifre, ele chega, senta na mesa, pede logo o quê? Um litro de cachaça. Né? Então já tem a conexão dele com um litro de cachaça, com o bar. Aí chegam os amigos, cada um contando suas histórias de chifre. Então, essa relação do corpo dele com o álcool, com os amigos cornos, com a música do Júlio Nascimento, com o garçom, né? A figura do garçom é uma figura muito importante para entender esse modo de subjetivação, que é o modo do corno. Né? Então, o cara lá, garçom, traga mais aquela, não sei o que é para eu afagar a minha mágoa, né? Então, isso aí, essas relações com esses elementos aí, que vai produzindo o modo de existência dele. Vocês entenderam aí como a subjetivação é algo social e não individual? O modo como ele se compõe como indivíduo, o modo como ele se produz, deriva dessas relações. A relação dele, né, com o chifre, com o álcool, com o garçom, com os amigos, né? Então, dessas conexões, ele vai produzindo um modo de existência. Então, o modo de existência é sempre social. E ele se produz a partir dessas relações entre afetos. É uma heterogeneidade semiótica.
Na década de 90, nós tínhamos uma relação muito intensa com a televisão, né? Nós tínhamos um modo de subjetivação dominante, né? E depois a gente vai falar o que é um modo de subjetivação dominante para um modo de subjetivação que a gente pode dizer menor ou ativa. Na década de 90, o que é que acontecia? Você tinha a televisão, a Vanette, eu acho que pegou, né, Vanette? A televisão ficava ali na sala, né, o sofá ficava em frente à televisão, né, então a televisão exercia um enorme poder sobre as pessoas. Pois é, então chega lá, vai assistir a novela, depois vai assistir o jornal, aí depois de assistir o jornal vai assistir outra novela, aí depois da novela vai assistir o filme, ou seja, é um modo de subjetivação no sentido de que é um modo de você se conectar com esse aparelho. Esse aparelho vai produzir uma forma específica de você sentir, de você pensar o mundo. Né? Numa experiência que o antropólogo fez, né, ele pegou e levou uma televisão para uma tribo, né, e quando ele chegou lá, a galera olhou assim, pô, que legal, mas passou uns 2 minutos depois e saiu fora. Porque essa atenção seguida que a gente tem nos meios de comunicação é uma produção de subjetividade. Não é uma coisa natural você ficar 2, 3 horas olhando para uma televisão, olhando para um só objeto. Porque evolutivamente a gente aprendeu a identificar diferentes tipos de estímulos porque poderia ser perigo, né? Mas hoje em dia, se produzir um modo de existência, você consegue passar 4, 5 horas olhando para uma televisão. E hoje em dia, para um celular, né? Então, o modo de existência, o processo de subjetivação, tem a ver, então, com esses afetos. Esse modo como o nosso corpo se conecta com determinadas coisas. Né? Por exemplo, quando eu vou para a academia, o que é que eu faço? Eu pego o meu headphone, aqui é o headphonezinho, aí o que é que eu faço? Eu tenho diferentes modos de existência na academia. Aí quando eu vou para a esteira, eu boto aqui uma música, aí ou eu posso escutar podcast, né? Então, assim, meu corpo, ele está conectado com esteira, mas ao mesmo tempo a minha mente está conectada, sei lá, com podcast falando sobre Nietzsche, sobre Foucault, né? Sobre qualquer coisa, né? Mas eu estou tendo um outro tipo de afeto lá que é muito diferente dos caras que estão levantando 200, 300 pesos gritando, quer dizer, eles estão num modo de conexão ali diretamente com o músculo, né, com os pesos, né, e de como produzir mais força. Né? Eu estou me conectando ali com os sons que eu estou escutando, né, com uma aula, ou então às vezes quando tenho que produzir alguma coisa, eu coloco uma coisa que chama frequências para a criatividade. É uma frequência, entendeu? Aí eu boto lá e fico pensando uma solução que eu tenho que ter para, sei lá, uma poesia, um cordel, um artigo, entendeu? Então, é um outro modo de existência. O modo como eu me constituo como sujeito minha é diferente do modo majoritário. Enquanto a galera vai lá para ficar vendo quem é o mais forte, né? Quem é com mais peso, né? E fica aquela coisa toda. Então, a subjetividade, ou o processo de subjetivação, ele vai ter a ver com uma economia dos afetos, ou seja, com o modo como você se conecta com elementos do cotidiano, né? Com o modo como você é afetado pela sociedade, né? Então, é uma produção sempre social. Você se produz enquanto sujeito na relação com o outro. E quando eu falo outro, não é necessariamente um sujeito, mas os objetos do cotidiano também interferem no modo como a gente se constitui como sujeito. Né? Basta pensar no Instagram, não é não? O Instagram ele tem uma infinidade de possibilidades de filtro, né? Em que você fica a todo momento ali sendo afetado por aquilo, de como a sua imagem é transformada por aquele filtro, e você posta. Aí depois você fica esperando curtida, fica esperando os elogios, né? Então, tudo isso é um modo de existência que deriva dessa conexão com as novas tecnologias, né? Com as redes sociais.
né? São esses afetos de estar sendo observados, esses afetos de estar sendo elogiado, e tudo isso tem a ver com a sua conexão com o celular e com as redes sociais. Então, tem uma rede de conexões aí. Eu vou ler uns trechos do Guattari para a gente amarrar isso aí. Umas citações. A subjetividade não se situa no campo individual. Seu campo é o de todos os processos de produção social e material. O indivíduo sempre existe, mas apenas enquanto terminal. Esse terminal individual se encontra na produção de consumidor da subjetividade, viu? É isso aí que eu estava falando para vocês, né? Então, o sujeito ele é uma espécie de terminal que vai se conectando com as coisas e, a partir dessas conexões, ele vai produzindo a subjetividade dele. Sou eu me conectando com o meu celular, sou eu me conectando com com a minha Smart TV, sou eu me conectando com o meu carro, sou eu me conectando com um determinado grupo, por exemplo, sou eu me conectando com o baixo, é uma rede de conexões, né? Então, por exemplo, se eu formo uma banda, a minha relação com o baixo, com as relações com a guitarra, com a bateria, isso tudo vai produzir também um modo de existência. É o modo como eu estou conectado a esses elementos. Então tem a ver com isso aí. O indivíduo é uma espécie de terminal, né, que ele vai consumindo essa subjetividade.